Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a Igreja em Casa. Não temos ainda condições de fazer ao vivo, mas todos os domingos nós temos deixado aqui, por enquanto, para vocês uma mensagem, até que voltemos com os vídeos como fazíamos habitualmente, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm nos enviado mensagens de solidariedade, de apoio, de forças. E quero dizer uma coisa muito importante para você antes de nós lermos João capítulo 11. Durante essa semana eu meditei muito em João capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ele chora porque ele recebe a notícia de que Lázaro estava morto. Nós vamos explicar sobre isso. Porém, o que eu quero dizer para você é que situações difíceis, tragédias, acontecem e pode acontecer com qualquer um, tá bom? Qualquer um, seja uma pessoa boa ou má, não importa. O sol brilha para todos, a chuva também vem para todos. E interessante que nós muitas vezes falamos para as pessoas e quantas vezes eu consolei, quantas vezes eu tentei confortar pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam entes queridos, e muitas vezes essas pessoas estavam inconsoláveis. E às vezes a gente não entendia bem, mas quando toca conosco, é diferente, é totalmente diferente. E por incrível que pareça, o sistema religioso, os líderes religiosos, eles têm atuado de tal forma, de tal maneira, que eles têm tirado até mesmo a sensibilidade das pessoas. As pessoas já não se comovem mais com uma tragédia, com o sofrimento alheio. Pelo contrário, existem pessoas que até mesmo elas aplaudem o sofrimento alheio como se fosse aquilo ali uma vitória para ela, né? Como se ela dissesse assim, tá vendo? Como eu sou de Deus e eles não são de Deus. Essa semana nós tivemos algumas perdas. Nós tivemos uma tragédia no Brasil, por exemplo, de um acidente com um ônibus que morreram várias pessoas. Várias pessoas morreram. Mais uma tragédia. E eu quero aqui me solidarizar com essas pessoas que perderam seus familiares, que perderam seus entes queridos. Porque eu sei o que é perder um ente querido. Eu sei o que é ser tocado por uma tragédia. E quero dizer mais para você que está passando por um momento difícil na sua vida. Esse momento difícil que você passa na sua vida não determina se você é uma pessoa de Deus ou não. Porque o que determina que você é uma pessoa de Deus é o seu espírito solidário de amor ao próximo, o seu espírito de se comover com a situação do seu próximo. O amor, como diz a Bíblia, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com o mal, com a injustiça, de forma alguma, de maneira alguma. Então, eu quero dizer para você isso, tá?
não se deixe levar por esses líderes religiosos que estão formando uma série de pessoas sem nenhum sentimento, uma série de pessoas sem nenhum amor ao próximo. É isso que eles estão formando. É isso que eles estão fazendo com o suposto evangelho que eles pregam, que na verdade é um evangelho de terrorismo, né? É um evangelho de terrorismo. Porque eu faço uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Qual foi o apóstolo, por exemplo, que a sua morte não foi considerada uma tragédia? E por isso eles eram de Deus ou não eram de Deus? Por exemplo, será que Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão disse assim: eu estou sendo apedrejado porque eu não sou de Deus. Porque se eu fosse de Deus, Deus não permitiria que acontecesse isso comigo. Será que Paulo, quando foi decapitado, cortaram a cabeça dele, será que naquele momento Paulo disse: não, eu não sou de Deus, porque se Deus fosse comigo, ele não iria permitir que eu perdesse a cabeça? Será que Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, ele disse: não, Deus não está comigo, porque se Deus estivesse comigo, não estaria acontecendo isso? O próprio João, exilado na ilha de Patmos: por que Deus me deixou aqui sozinho? E você vai conferindo a vida dos apóstolos, não só dos apóstolos, mas também a vida dos profetas, daqueles que eram verdadeiramente de Deus, e analisa a vida deles. Porque a nossa vida não se resume a este mundo, meu irmão e minha irmã. E eu quero falar para você a respeito de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Eu estou lendo a Bíblia Viva, tá? E diz assim: lembra-se de Maria, aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos? Bem, estava doente o irmão dela, Lázaro, que morava em Betânia, com Maria e sua irmã Marta. Então, Lázaro era irmão de Marta e Maria, e ele estava doente. Por isso, as duas mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo íntimo está doente, bem doente mesmo. Então elas mandaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, o teu amigo íntimo, porque Jesus tinha uma amizade com Lázaro. Lázaro tinha uma amizade com o Senhor Jesus. E normalmente as pessoas, elas têm amigos. E às vezes relacionamentos que vão além de relacionamentos. Por exemplo, um casamento não é feito apenas do sexo. Também existe amizade, existe companheirismo, existe uma série de coisas além do sexo. E temos amigos, às vezes os próprios irmãos, primos, ou até mesmo amigos que são mais chegados que irmãos, como diz a Bíblia. Então, Jesus tinha Lázaro como amigo. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas sim a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, serei glorificado com este caso. Então, Jesus seria glorificado com aquele caso, mesmo que aquele caso aparentemente
para os outros fosse uma tragédia ou fosse até mesmo uma falta de consideração de Jesus para com o seu amigo Lázaro. Vamos continuar lendo. Então, ainda ficou onde estava os 2 dias seguintes, depois de receber notícias da doença. Só depois disto, disse aos seus discípulos: vamos para a Judéia. Porém, os discípulos não queriam. Mestre, disseram, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos da Judéia estavam tentando matar o Senhor. Como quer voltar lá? Os discípulos pensavam que Jesus fugiria dessa situação. E muitos pensam que porque aconteceu uma tragédia na minha vida, na minha família, que eu vou deixar de anunciar a verdade, que eu vou deixar de denunciar a hipocrisia. Estão muito enganados. Enganados redondamente. Porque a minha fé em Deus, ela tem aumentado cada dia mais. A minha confiança em Deus, ela tem aumentado a cada dia mais. O meu amor para com o próximo, para com o semelhante, tem aumentado cada dia mais. Hoje mesmo eu conversei com o Senhor, quer dizer, hoje que eu digo, você está assistindo o vídeo hoje, domingo, mas eu conversei ontem, no sábado, com o Senhor que perdeu um filho de 27 anos. Um pai que perdeu o filho tinha 27 anos. E esse pai disse para mim, eu estou há 3 meses sem trabalhar. Eu perdi o rumo. Porque às vezes a pessoa realmente ela fica muito abalada. Porque ela perdeu um ente querido, ela perdeu um amigo, uma amiga. E por mais que nós tenhamos o entendimento de que isso um dia vai acontecer com qualquer um, porque basta apenas deixar o tempo passar. Porque não pense você que você está livre disso, ou que quem quer que seja esteja livre disso. De um dia ter que se despedir, de dar um adeus a um ente querido, a um familiar, ou até mesmo de ser atingido por uma tragédia. E ele dizia para mim, muitas vezes eu consolei pessoas, eu dizia para as pessoas, e olha, meus pêsames, meus sentimentos, e às vezes a pessoa estava ali inconsolável, a pessoa estava ali chorando e eu não entendia. Mas quando tocou em mim, aí foi diferente. Aí é diferente. Sabe? E quando nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, nós não nos alegramos com o mal. Nós não nos alegramos com o mal, seja ele na vida de quem quer que seja. Vou continuar lendo. Jesus respondeu, versículo 9, há 12 horas de sol todos os dias, e durante cada hora do dia, um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse, Lázaro adormeceu, mas agora eu vou lá despertá-lo. Então Jesus já tinha tomado conhecimento, claro, seu lado divino, a sua onisciência, ele sabia que Lázaro havia adormecido, ou seja, havia morrido.
e disse aos discípulos: eu vou lá para despertá-lo. Pensando que Jesus queria dizer que Lázaro estava tendo uma boa noite de repouso, os discípulos falaram: isto quer dizer que ele está melhorando. Mas Jesus sabia que Lázaro havia morrido, porque mesmo os discípulos que andavam com Jesus e andaram com ele durante 3 anos e meio, pelo menos, não tinham o entendimento de muitas coisas. E só passaram a ter entendimento depois da morte de Jesus e depois de ter acontecido com eles muitas coisas. Só depois que passaram por determinadas coisas é que tiveram experiência. Vamos lá. E por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isto vai dar mais uma oportunidade de vocês crerem em mim. Venham, vamos até lá. Porque Jesus sabia que ainda pairava uma dúvida entre os discípulos se Jesus realmente era o Messias. E para que ficasse confirmado que Jesus era o Messias, algumas coisas deveriam acontecer. O Messias deveria fazer algumas coisas, alguns milagres. Por exemplo, ressuscitar mortos, dar vista ao cego de nascença, pregar aos pobres, pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, quer dizer, o perdão, e até mesmo a vingança que veio no ano 70, quando Jerusalém foi totalmente destruída. Bom, vamos lá. Tomé, apelidado o Gêmeo, disse aos discípulos, seus colegas: vamos até lá também e morramos com ele. Quando eles chegaram em Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no túmulo fazia 4 dias. Betânia ficava apenas uns 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Quer dizer, não ficava longe de Jerusalém. E muitos dos líderes judaicos tinham vindo apresentar seus pêsames e consolar Marta e Maria pela perda que havia sofrido. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você sabe que às vezes a gente também pensa assim, sabe? Se eu estivesse lá, talvez não teria acontecido isso. Ou se Deus estivesse ali, não teria acontecido isso. Porque nós pensamos e muitas vezes acreditamos que Deus vai impedir que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Que Deus não vai deixar com que passemos por determinadas coisas aqui nessa vida. Por isso que o sistema religioso é tão nocivo às pessoas. Por isso que esses líderes religiosos, esses gananciosos que só pensam em dinheiro, só pensam no que é material, eles só pensam nessa vida aqui nesse mundo e por isso compram bancos, por isso acumulam riquezas, por isso só falam em dinheiro. Eles são tão nocivos porque eles pregam para as pessoas que a pessoa aqui só vai acontecer coisas boas na vida dela. E quando acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, eles dizem: não, isso aí é um demônio, isso aí é o diabo. Ou isso aí é uma maldição. Isso aí é porque ele é um pecador. Ora, e quem não é pecador? E quem não é pecador? Ou quem não pecou?
quem é que não pecou? Ou será que todos nós vamos ficar aqui para sempre nesse mundo? Não vamos partir desse mundo. Uns partem de uma forma, outros partem de outra. Não pense você que Deus vai impedir que tudo que você não quer ou que você não deseja não aconteça na sua vida. Pare de se iludir, meu irmão e minha irmã, com esse evangelho de fantasias, com esse evangelho que não é o evangelho de Cristo. O próprio Cristo diz, a palavra diz, né? Se eu não me engano, em Filipenses, que o próprio Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu. Muitas vezes, as coisas que nós não achamos e não cremos que são boas para nós, nos ensinam muitas coisas. Nos ensinam, nos mostram muitas coisas. Porém, ainda não é tarde demais, versículo 22. Pois eu sei que Deus fará meu irmão voltar à vida, se tão somente o Senhor pedir a ele. Jesus disse, o seu irmão voltará a viver. Sim, disse Marta, quando todo mundo voltar no dia da ressurreição. Jesus disse, sou eu que levanta os mortos e dá a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente. Aqui Jesus já estava falando da vida eterna. Aqui Jesus não estava mais falando da vida física, mas falando da vida espiritual, porque quando nós morremos, nós semeamos esse corpo corruptível. Esse corpo é uma semente que morre, volta à terra. E o nosso corpo espiritual volta para Deus. Por isso Jesus disse, mesmo aquele que morrer como qualquer outro, viverá novamente. Porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Você crê nisto, Marta? Essas pessoas que morrem, que muitos pensam que elas estão mortas, na verdade elas estão vivas para Deus. Elas estão vivas com Deus, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Sim, mestre, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, aquele que há tempo estamos esperando. Nisto, ela deixou Jesus, voltou a Maria e, chamando a irmã separadamente, disse, ele está aqui e quer falar com você. Então ela foi falar com Maria, dizendo, olha Maria, Jesus está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi onde ele estava. Ora, Jesus tinha ficado fora da aldeia, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa, procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao túmulo de Lázaro para chorar. Por isso foram atrás. Então, elas pensavam que os líderes religiosos, os abutres estavam ali. Os abutres estavam ali. Porque os abutres, eles aparecem nessa hora. Ao chegar onde Jesus estava, Maria caiu aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estaria vivo. Então, ela também falou a mesma coisa que Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estaria vivo. Como se aquilo ali não estivesse nos planos de Deus. Como se aquilo ali não tivesse a permissão de Deus. Como se Deus tivesse sido pego de surpresa.
Quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito comovido. Onde é que ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram, vem ver. As lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Jesus chorou. As lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Essa coisa de que homem não chora, isso é mito, conversa. Essa coisa de que você não pode chorar, que você não pode demonstrar sentimentos, isso é mentira, é uma pura ilusão. Tá? É uma pura ilusão. Se você tiver que chorar, você chore. Se você tiver que sorrir, sorria. Se você tiver que dizer eu te amo, diga eu te amo. Não esconda os seus sentimentos, porque algum líder religioso disse para você que fé não tem sentimentos. Ora, você veja aqui que o próprio Senhor Jesus, ele chora, porque na sua natureza humana, ele se sensibilizou com aquela situação. Então, eles eram amigos íntimos, disseram os judeus. Veja como gostava dele. Porque se a pessoa não demonsra sentimento porque um familiar morreu ou porque um ente querido morreu, é porque essa pessoa não gosta, não gostava, não amava. Você veja que até os animais, eles demonstram sentimento, aliás, demonstram sentimentos até mais do que muitos humanos, sabe? Eu já vi cenas de animais quando eles veem um outro animal morto, eles vão lá e tentam reavivar. Até um cachorro, quando o dono ele morre, muitas vezes o cachorro está lá no cemitério ou no hospital esperando, sabe? Tem sentimentos. Você veja que até um mendigo ele tem um animal, um cachorro, porque o animal não olha para a condição social. Ele apenas ama quando ele é amado. Ele retribui aquele amor. E Jesus ali estava demonstrando que gostava sim de Lázaro, que gostava sim daquela família, que amava sim a Lázaro, que amava sim aquela família. Ora, mas alguns diziam, este indivíduo curou um cego, por que não pôde impedir Lázaro de morrer? Quer dizer, eles estão sempre assim, os líderes religiosos, estão sempre querendo colocar Deus na parede. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz aquilo? E por que não faz isso? E por que não aquilo? Deus é Deus e acabou, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Quantas coisas boas aconteceram na minha vida, eu nunca perguntei para Deus por que essas coisas boas aconteceram. E nunca achei que eu era, por exemplo, merecedor daquelas coisas. Ou que não era merecedor. Por que quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu vou questionar Deus e vou achar que sou merecedor ou não daquilo ali? Ele sabe de todas as coisas, Ele é soberano. Isso não vai fazer com que a minha fé diminua, pelo contrário, a minha fé aumenta. Isso não vai fazer com que a minha confiança diminua, pelo contrário, isso vai fazer com que ela aumente. Mas eles estão sempre assim, querendo colocar Deus na parede. Por que fez isso? Por que não fez aquilo? Ele fez porque Ele quis, Ele é soberano. Ou será que o barro vai dizer para o olheiro como que ele tem que ser feito? É o olheiro que vai tratar o barro da maneira que ele quer. E Deus é soberano.
Essa é a minha crença. Essa é a minha crença. E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisto chegaram ao túmulo, era uma gruta com uma pedra pesada, fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou, mas o mau cheiro será horrível, terrível, porque ele está morto há 4 dias. O mau cheiro, né? As pessoas que vêm sempre, elas sempre estão com aquele olhar pessimista diante das situações. Eu já não disse, se crer você verá um maravilhoso milagre de Deus? Respondeu Jesus. Rolaram então a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças dou ao Senhor porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas disse isto por causa destas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou, para que creiam que eu sou o Messias, para que creiam que o Senhor me enviou. Esses milagres que Jesus fez foi para provar que ele era o Messias. Assim como também os milagres que os apóstolos fizeram foi para confirmar que os apóstolos eram enviados de Jesus. E você tem aí esses milagres registrados, basta apenas você crer. Então Jesus gritou bem alto, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, preso com faixas e com o rosto envolto num pedaço de pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem que vá embora. Assim, muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isto acontecer, finalmente creram nele. Então, muitos judeus, passaram a crer. Então, você veja que aquilo que aconteceu com Lázaro, com aquela família, né, fez com que a glória de Deus se manifestasse para que outras pessoas viessem a crer. Porém, alguns saíram, foram aos fariseus e contaram aquilo. Então os sacerdotes principais e os fariseus convocaram uma reunião do conselho para discutir a situação. O que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros, pois este homem evidentemente faz milagres. Se nós o deixarmos em paz, a nação inteira irá atrás dele. E então o exército romano virá para nos matar e tomar conta do governo judaico. Então um deles, Caifás, olha só que coisa interessante. Então um deles, Caifás, que era o supremo sacerdote naquele ano, disse, vocês não sabem de coisa alguma, que morra só este homem pelo povo. Por que morreria a nação inteira? E Caifás, ele era, perseguidor de Jesus, mas ele disse assim, ora, vocês não sabem de nada. Por que vamos deixar morrer a nação inteira por causa de um homem? Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse homem para que a nação fique livre. Olha só o que diz aqui. Esta profecia de que Jesus deveria morrer pela nação toda foi feita por Caifás na qualidade de supremo sacerdote. Ele não teve esta ideia por si mesmo, mas foi inspirado para dizer isso. Foi uma predição de que a morte de Jesus seria não somente por Israel, mas por todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa saber que esse Deus que nós cremos, ele usa as adversidades, ele usa essas situações difíceis para demonstrar seu poder, sua glória, para que ele seja glorificado. Então,
Por isso, daquela hora em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus. Então Jesus parou com o seu ministério público e deixou Jerusalém. Foi para a beira do deserto, na aldeia de Efraim, onde ficou com os seus discípulos. A Páscoa, uma festa judaica, estava próxima, e muita gente do campo chegou a Jerusalém dias antes, para poderem participar da cerimônia da purificação antes da Páscoa começar. Eles queriam ver Jesus, e nas conversas no templo perguntavam uns aos outros: que acha? Será que ele vem para a Páscoa? Enquanto isso, os sacerdotes principais e os fariseus tinham anunciado publicamente que qualquer um que soubesse onde estava Jesus, deveria denunciar imediatamente para que fossem presos. Então, eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus, eles queriam fazer Jesus calar. Eles não queriam que Jesus continuasse, mostrando como aquele sistema religioso estava falido e estava fadado ao fracasso. E é o que acontece hoje. O sistema religioso está fadado ao fracasso. Eles estão cada vez mais perdendo o controle das pessoas. As pessoas estão abrindo os olhos. As pessoas não estão mais alimentando o sistema religioso como alimentavam antes. Estão abrindo os olhos para essa questão do dízimo, que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo, com os amuletos, com os objetos consagrados, entre aspas, com a idolatria que é realizada dentro desse sistema religioso. As pessoas estão abrindo os olhos e comparando a vida dos apóstolos do passado com a vida desses que se dizem apóstolos hoje. Os apóstolos não eram ricos, os apóstolos não tinham riquezas, os apóstolos não pediam dinheiro para eles, mas pediam dinheiro para ajudar aos pobres, aos necessitados, aqueles que precisavam. E é isso que a verdadeira Igreja de Cristo tem que fazer. Quando um precisa de ajuda, o outro estende a mão. É isso que tem que ser feito. Por exemplo, nesse momento difícil que eu tenho passado na minha vida, que eu estou passando, eu tenho recebido apoio de amigos, de amigas. Eu fiquei hospedado praticamente um mês na casa de uma família, de uns irmãos, que, graças a Deus, abriram os olhos para o verdadeiro evangelho. Tenho recebido apoio, ajuda de outras pessoas. Tenho visto que não existe um líder, e eu não quero que você me veja como líder religioso. Não sou um líder religioso, não sou um super-homem, não sou um homem infalível. Pelo contrário, essa situação toda que aconteceu comigo, aconteceu na minha vida, mostra que eu sou igual a você, que eu não sou super-homem, que eu não sou um homem, que estou ali num lugar onde nada acontece. Não, eu sou igual a você. Por isso eu sei o que você passa, eu sei o que você sofre. Por isso eu estive dentro desse sistema religioso por quase 30 anos, eu sei o que é ser escravizado. E muitas coisas ainda vou falar, e muitas coisas ainda para falar. Esses dias eu estava vendo novamente um vídeo do Romualdo, quando o Romualdo responde ao Macedo. Romualdo fala muitas coisas naquele vídeo, inclusive do filho adotivo do Romualdo, que faleceu. O filho adotivo do Romualdo, que faleceu. E o Romualdo diz que no dia da morte do menino, o menino liga para o Macedo, pedindo perdão para o Macedo. E o Macedo não perdoa. Diz: não vou te perdoar. E era apenas um garoto. Nós vamos falar um dia sobre essas adoções do Macedo.
essas adoções impostas pelo Macedo. E, aliás, você que protege ele, deveria perguntar a ele o porquê dessas adoções, por que que ele impôs essas adoções? Por que que ele impôs? Porque o Romualdo fala claramente que não queria adotar, que a adoção foi uma imposição do Macedo. Bom, mas isso é um outro assunto que nós vamos falar mais para frente, quando nós já estivermos mais estabilizados, quando nós estivermos em outra condição. Mas não pense você, se você pensa que isso que aconteceu vai impedir que as denúncias sejam feitas, olha para mim, tira o seu cavalinho da chuva. Tira o seu cavalinho da chuva. Porque as denúncias, elas vão continuar. E cada vez mais fortes. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Nós vamos continuar nessa batalha. Nós vamos continuar nessa luta. Vamos continuar nessa luta. Porque muitas pessoas estão abrindo os olhos. Quero desejar a você, como sempre eu faço, um excelente domingo juntamente com a sua família. Como sempre faço. E vou continuar com os vídeos, vou continuar com a igreja em casa. Tá bom? Se você quiser nos apoiar, deixe o seu like. Se você quiser, se inscreva no canal também. Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos ajudar, como você pode nos apoiar. Um forte abraço a todos. Que Deus continue lhe abençoando e vamos em frente.